É, uma inscrita, aluna minha, ela me fez uma pergunta sobre esse lado bonzinho que a gente tem, da gente ser bom com as pessoas e às vezes não ter o retorno das pessoas à nossa volta. E eu vou bater um papo aqui com vocês hoje, tentar teorizar um pouco o que eu penso sobre isso. Eu já gravei um vídeo sobre essa questão de ser bonzinho, né? Inclusive esse ano foi um dos anos que eu coloquei como meta deixar de ter atitudes boazinhas. Ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra. E para que a gente possa entender isso, a gente acredita que a gente tem que entender o nosso lado sombra. O lado sombra, ele é estranho porque se você não o entende, ele se torna um inimigo ativo. Se você o entende, ele se torna um conselheiro especial para você. Então veja, tem diferença. Então nós, ao lidar com pessoas, a maioria da nossa sociedade ela é individualista, egoísta e vampírica, vamos dizer assim. As pessoas têm uma tendência a sugar do semelhante. Num local de trabalho, por exemplo, é muito comum a pessoa boazinha ser sugada pelos seus colegas de trabalho e não ser recompensada por eles por isso. Pois eles vão deixar que a empresa pague o salário daquela pessoa, mas no dia a dia, o mínimo que as pessoas poderiam fazer era retribuir aquilo com uma certa gratidão, com um certo ato de colaboração, mas não é isso que acontece, não é verdade? Então, analise comigo, construa o pensamento aqui comigo, que a gente vai tentar entender. Talvez a pergunta da nossa amiga seja uma ótima oportunidade para a gente evoluir também como pessoa. Então, a gente corre o risco de repente, estar nessa mesma situação, estar tomando atitudes assim, e invariavelmente a gente vai se ferrar com isso. Tanto que nesse ano, acho que uma das... Deixa eu só conferir se o microfone tá ligado aqui. Tá ligado certinho. Vai que eu tô falando aqui e não sai, né? E para você entender, acho que assim é preciso você entrar de cabeça nesse assunto e absorver isso. O que é uma pessoa boazinha? Geralmente ela é uma pessoa que colabora. Mas o que acontece? Ela não consegue definir os limites em que até onde as pessoas podem vir, usufruir das suas atitudes, de certa forma também das suas ideias, porque há pessoas que são boazinhas e elas acabam tendo boas ideias, e essas ideias são roubadas por outras pessoas que se apresentam como dono delas. Muitas vezes a pessoa boazinha, ela acha que assim, às vezes na hora de um café, ela pode contar suas ideias para seus amigos. E muitas vezes a pessoa que ela é um idiota, é um burro clássico, como diria o ditado, e desculpe o animal, né, porque certas pessoas não merecem nem o nome desses animais, essas pessoas, elas não são criativas, elas não são criativas, elas não têm ideias próprias, se acostumaram desde a época da escola a fazer os trabalhos em grupo, ser aquela pessoa que se encostava em alguém que fazia um trabalho de escola. Vocês se lembram nessa época de escola como que era? As pessoas se encostavam umas às outras ali e levavam um nome no meio do grupo. Na vida real, chega na hora do trabalho, das empresas, essa pessoa vê que ela não tem como enganar mais. Seus amigos não vão dar uma colher de chá. Então, essa pessoa, ela nessas horas de conversa, ela absorve, como você fala, olha, eu andei pensando se esse caminho assim, aí ela chega numa hora no particular com esse chefe e apresenta a ideia. Ela se torna relevante, porque ela é uma pessoa que apresenta as ideias,
mas são ideias roubadas, copiadas, plagiadas de seus amigos. E são geralmente roubadas dessas pessoas boazinhas. Então, o que nós temos que entender aqui na construção é que nós temos dois campos. Eu comecei a ler um livro, ele é um livro pesado, ao qual eu não recomendo que vocês leiam, tá? Por favor, realmente é uma recomendação séria. Só leiam esse livro quando eu achar que alguns alunos meus aqui estão preparados para ler. Eu vou ler um pedaço desse livro aqui porque eu achei importante uma parte aqui do Espírito Inácio falando sobre esse lado sombra que a gente tem. E para você entender essa construção de pensamento, a gente tem que entender as suas sombras. Ela faz parte de você, seu lado sombra, né? Esse inconsciente que a gente tem. E talvez a gente esteja projetando na nossa vida justamente os nossos problemas. E a gente precise justamente parar de produzir esses problemas e fazer com que essa fonte de tragédia na nossa vida se acabe. Pois isso nos acompanha a vida inteira. E é preciso lutar contra isso todos os dias, todos os momentos, todas as horas, pois isso vai destruir emprego, vai destruir casamento, vai destruir educação que você possa dar para os seus filhos, vai destruir as relações maravilhosas que você pode ter com as pessoas, porque aquilo te limita a um estado de apresentação social ridículo, muitas vezes, onde ela é incompatível com toda a beleza que você é. Assim como às vezes nós temos um nível sombra se apresentando muito, nós temos também uma beleza do outro lado. Mas é muito mais fácil a gente estar com as sombras sempre próximas, com a sombra sempre se manifestando na nossa vida, com a sombra tornando-se predominante, fazendo com que a gente, de certa maneira, passe uma informação pessoal da qual a gente não é, passando uma visão de nós mesmos para as outras pessoas que no fundo a gente sabe que não é, e que depois a gente se sente até arrependido de ter falado daquele jeito, de ter se comportado daquele jeito. Você diz, mas eu não sou isso. Não, você não é só isso. Você é mais do que isso. Mas é importante você entender que você também é. E aquilo é teu lado sombra. Esse ridículo, esse momento em que você tem atitudes incompatíveis até moralmente falando, faz parte de você, da sua energia. Mas ela também pode ser uma fonte de aprimoramento, um excelente conselheiro e uma fonte de energia também. Basta saber utilizar. Mas construir esse raciocínio eu quero agora colocar para você, minha amiga, meu amigo, as palavras do Inácio que a gente vai eu quero ler para você, que eu separei aqui para montar esse raciocínio aqui. O passado humano é fixo e depende de conceitos religiosos deturpados e castradores, que foram amplamente difundidos e ainda estão arraigados no psiquismo. Então, ele começa falando uma coisa interessante, que nosso lado sombra ele é construído pela educação que a gente teve. E na educação que a gente teve princípios religiosos também. Então, essa ideia de submissão, de humildade, que às vezes foi passado pelas religiões, são aspectos que às vezes não condizem com a realidade que a gente precisa hoje enfrentar das pessoas, com as pessoas. Porque às vezes você pensa que o inimigo é aquela pessoa que está competindo com você. Mas muitas vezes o inimigo é aquele que está dentro de você produzindo essa informação para fora, fazendo com que aquela pessoa reaja
ao teu lado sombra. E o lado sombra muitas vezes é ser bonzinho demais com as pessoas, não impor limites. Sem citar nomes, uma amiga nossa aqui da família estava comentando no novo emprego que ela estava, ela percebeu que o patrão, ao passar na mesa de uma das moças que estava lá, colocava as mãos no ombro dela enquanto conversava com as outras amigas e punha somente as mãos no ombro de uma das meninas. E essa menina relatou no café que ela não se sentia bem com aquilo, mas que não ia falar porque tinha medo de ser demitida do emprego. Mas a primeira questão é, por que você acha que ela seria demitida do emprego? Porque ela pensa assim. Porque ela se coloca na posição de submissão. E ela não se coloca na posição que tem que se colocar. Ou seja, na primeira vez que ela mandasse ele tirar as mãos dos ombros dela na frente de todo mundo, aquilo já seria o quê? Já seria uma proposta de assédio, né? Tá tocando involuntariamente, a pessoa não quer que ela toque, por que ela está tocando? Então, a vida é como uma teia de aranha. Esse lado sombra ele vai montando uma realidade da qual, nesse vídeo, a gente pode, de repente, trazer a proposta de mudança de realidade. E isso impõe as crenças que a gente tem, as crenças religiosas que a gente tem, que são muito fortes. Embora até mesmo aqueles que dizem que não acreditam, não creem mais, ainda essas orientações do passado, como diz aqui no começo, elas continuam fixas dentro de nós. Aqueles princípios ali, só que aquela crença era baseada em dogma. E o dogma não, ele é crível de ciência, de aplicação, de comprovação. Dogma é dogma, você sabe o significado dessa palavra. E às vezes a gente é bonzinho com as pessoas. Deixamos elas fazerem coisas, como essa moça deixou que o patrão ficasse colocando a mão nos ombros, alisando o ombro dela, enquanto falava com as outras, apoiando-se no ombro dela, ganhando espaço corporal, físico, invadindo o espaço psíquico da outra pessoa, se instalando ali, escravizando a outra pessoa mentalmente. É assim que as coisas acontecem. A gente tem que ficar muito esperto hoje em dia, porque as coisas vão indo de um jeito que, se você não se posiciona, olha, eu não gosto que você fale assim comigo. Sim, essa pessoa vai te respeitar muito mais do que a outra que aceita tudo, que deixa tudo. Não, não é ser desagradável, é ser educado numa boa, assim, e colocando cada um no seu limite. E assim, se você tiver que ser demitido ou sair do emprego porque está se posicionando, tudo bem. Agora, porque você está sendo abusado, vampirizado, não é legal. Então, não adianta mudar de emprego às vezes, porque em outro lugar as coisas vão estar do mesmo jeito, esses mesmos problemas, porque são nossas sombras. Mas continuemos aqui o texto para você entender melhor. Arraigados no nosso psiquismo. É mesmo naqueles que afirmam rechaçar atualmente qualquer crença, isso faz com que o ser humano, principalmente aquele mais apegado às questões religiosas, negue a verdade de sua sombra. Para muita gente, somos apenas luz. Quem sabe tal atitude seja uma tentativa de multiplicar as máscaras que trazemos incrustadas na face do espírito. Então aqui ele faz uma pergunta interessante, porque ele pergunta se às vezes nosso lado bonzinho, nesse lado sombra, não esconde às vezes o que a gente quer de verdade, o que a gente tem vontade, e a gente dissimula tudo isso através de um lado bonzinho. E isso acaba
Na tentativa de manipular o que as pessoas acham de nós, acaba nos manipulando, fazendo com que a gente acredite, às vezes, na imagem que a gente projeta, na máscara que a gente coloca. Eu sempre falei para vocês aqui para a gente tomar muito cuidado com isso e a gente aceitar o nível de poder que a gente quer da vida. Às vezes a gente quer um certo poder na vida, uma condição diferente. E tudo bem você aceitar que você quer isso, que você está nessa fase de aceitar isso, de crer nisso. Tudo bem. Agora, você não pode mentir para si mesmo, ou achar que esse comportamento não será danoso para você, sabe? A autenticidade, ela tem que ser uma coisa equilibrada. A gente pode equilibrar isso, sabe? E eu acho legal isso, sabe? Você equilibrar o seu lado autêntico. Mas tem um porém nisso. Quantas máscaras a gente tem? Às vezes a gente tem uma máscara para os nossos pais, para o nosso trabalho, para a religião, para os momentos. Em cada lugar a gente representa um papel. E isso às vezes é um inferno na vida da pessoa. Enfraquece a pessoa. Porque a autenticidade serve justamente para isso, para ser a dose medida de você em todos os lugares. Sim, você ser você e dosando isso. Para seus amigos mais íntimos, você dosa essa liberdade, você solta um pouco mais. Você é menos reprimido, menos investigado, menos julgado. Então, para os seus pais, a mesma coisa. Mas ainda assim, é claro que você dosa a sua vida. Por exemplo, você não fala para os seus pais exatamente os detalhes de sua vida sexual. Claro, porque para eles pode ser tabu, pode ser constrangedor às vezes certas coisas. Então a gente é a mesma pessoa, mas a gente sabe que a gente dosa. E aprender a dosar, acredito que seja a chave para a nossa amiga, nossa aluna aí que comentou sobre isso. Dosar isso. Dosar o lado bom. Às vezes a gente pode ser bonzinho. Às vezes, em certos momentos com uma criança, por exemplo. Né? Mas com adultos não. Com adultos, maturidade. E exigir deles também maturidade. Comportamento maduro. Ético, educado, com certo nível de moral. Né? Cada país, cada povo tem seu estilo de moral. Então a gente tem que sim exigir essa maturidade, porque aí a gente exige de nós. Nível de bom humor, dosado também. Aos amigos, maiores risadas. Aos amigos, colegas, amigos não, né? Colegas de trabalho, um certo nível de humor que promove pelo menos o bem-estar ali no ambiente de trabalho. É suficiente. Seu chefe, a mesma coisa. Ele não é seu amigo. Ele não tem o direito de pôr a mão em você. Ele não tem o direito de ofender você. Ele somente ele é um organizador de tarefas. Ele vai falar para você fazer tal tarefa porque a empresa quer e precisa. Ótimo. Um bom relacionamento com um bom humor. Ótimo. Mantendo sempre a distância de mais do que um braço. Não convide essa pessoa para a sua vida pessoal, para suas festas pessoais, para fazer uma média, alguma coisa. Não, esqueça. Seu chefe jamais será seu amigo ou amiga. Tá? Então, separando as coisas, você executa seu trabalho de forma competente e guarda a melhor parte de você para as pessoas que você ama e é afim mesmo. Para o amor, namorado, amante, para os pais, para os amigos reais, que são poucos, né? Quem consegue ter mais do que 5? E para você também, né? Continuemos aqui um pouco, para que a gente termine aqui a nossa aula. Devido ao passado de ignorância, alimentada pela religião secular, ortodoxa e detentora do monopólio cultural, infundiram-se no ser humano certos símbolos das sombras, que representam conceitos moralistas de erro, pecado e desequilíbrio. São mecanismos que agem nas matrizes do pensamento
no inconsciente. Então veja só o que nós estamos falando aqui. Esse nosso lado sombra, ele provoca esse desequilíbrio comportamental que às vezes a gente tem ao lidar com as pessoas à nossa volta. Seja um excesso de risada, um excesso de contração psíquica, psicológica, seja facilmente entrar em depressão. Tudo isso indica desequilíbrio. E na nossa sociedade hoje isso vai ser muito comum. E é por isso que as pessoas se deprimem, por agir em desequilíbrio com o eu, com você mesmo, com você mesma, com a vida, com as pessoas à sua volta. Você age em desequilíbrio com elas. Então, o retorno que vem para você é um desequilíbrio físico, psíquico e biológico, orgânico. Eu sempre falo para vocês, né? Biopsicoenergia. Ou seja, você é atingido por isso também. Então você fica mais doente, deprimido, sem energia física. Então, dorme mal, sonha sonhos ruins, porque sua psique quer organizar aquilo. E isso o que a gente faz? A gente vive o lado sombra achando que ele é o lado luz. E a gente tem que entender o que é o lado luz mesmo. E posicionar isso na nossa vida. Sempre que tiver com o lado luz, os principais sintomas é equilíbrio nos relacionamentos, profundidade nas emoções, elas não são rasas e intensas, elas são profundas e aceitáveis, sabe? Então é diferente. Toda forma de desequilíbrio é o lado sombra. Toda forma que você não está colapsando as coisas em volta, sabe? Adquirindo novos inimigos, novas pessoas que não gostam de você, pô, mais um que, né, em vez de você ganhar aliados, você ganha competidores. Lado sombra, entende? Caminhar para um emprego que traga essa luz à tona, sabe? Às vezes a gente se confronta com certos ambientes, certos lugares, certas pessoas, mas a gente não entende que a vida está nos levando a um lugar melhor, que manifeste justamente esse lado luz. Então, o nosso autor aqui, ele coloca uns pontos assim, que é a primeira coisa que você tem que entender, que você tem os dois lados em você sempre. Lado luz e lado sombra. Sempre. E que a vida inteira você terá que lutar com isso. Esse é um karma kanda que fala. No teu caso, minha amiga que está acompanhando o canal, isso é um tipo de sensibilidade. Isso é muito bom porque você vai ter no futuro capacidade de desenvolver uma forte intuição, uma mediunidade que te ajude, captando coisas das pessoas, você vai analisar, essa pessoa é assim, eu tenho que tomar cuidado com ela. Mas quando você for bonzinho, você vai achar que tem que pegar no colinho da pessoa, passar a mão na cabeça dela, sabe? E não, você não precisa de nada disso. Você não precisa maltratar, ser duro, rude. Você precisa ser honesto no sentido do que a tua vida impõe àquela pessoa. Quando ela vir para cima de você, sim. Aí quando ela falar uma coisa, fala assim, olha, desculpa, mas eu não gosto desse tratamento. Desculpa, mas eu não gosto. O chefe mandou um zap no particular, não sei o que. Assim, desculpa, coloca no grupo da empresa. Eu não aceito, eu sou casado, eu sou isso, eu tenho um relacionamento, eu tenho um grupo da empresa para falar lá. Tá? Não, eu não recebo. Bloqueie qualquer mensagem particular de quem você não gosta. Bloqueie. Comece com esse treinamento, bloqueando pessoas que você não gosta. Veja, se é profissional, outras coisas a mais, não adianta você insistir em ser bonzinho. Aprenda a se posicionar em pequenas coisas, pois o lado luz, ele impõe essa responsabilidade. Ele impõe essa manifestação. Tá? O lado sombra é fragilidade, é fraqueza, é ser bonzinho, é tomar chicotada e tá tudo bem.
O lado luz é esse lado em que você levanta a sua cabeça porque você é filho de Deus e que tudo está sob o controle de Deus e Ele é o poderoso. Então, Ele jamais vai deixar você na mão. Seus amigos espirituais vão estar ao seu lado, ajudando você enquanto você enfrentar os perigos e as trevas. Mas elas estão no meio dentro de nós também. A treva, como diria a religião, colocou as trevas para fora. E esse é o nosso erro. Esse é o nosso erro. As trevas, elas estão dentro de nós. Aqui dentro, não lá fora. Então, as trevas é quando eu tolero ser maltratado. Quando eu tolero ser dispensado. Quando eu tolero ser descartado. E não coloco meu ponto de vista no sentido de que eu sei o que eu mereço, pois eu sou filho de Deus. Eu tenho fé nisso, convicção disso, de que tudo que eu estou passando é o melhor aprendizado que eu podia ter. Mas não exagere. Você já falou o que você pensava? Ótimo, não precisa repetir. Entende? Tem gente que vem, fala uma vez, depois quer repetir, como se fosse, isso são as chicotadas da vida. Ei, você já falou. Eu já entendi porque eu não sou burro, tá? Eu tenho inteligência suficiente para compreender. Já compreendi. Pode encerrar o assunto. Não admita isso, entende? Que as pessoas te torturem psicologicamente. Isso seja no emprego, seja no relacionamento com seus pais, até mesmo seus pais têm que ouvir certas verdades às vezes. Compreende? Os nossos chefes, o posicionamento da gente, você vai ser muito mais livre quando começar a se posicionar educadamente. Não estou falando para ninguém brigar com ninguém, mas se imponha. Isso é lado luz. A gente confundiu tudo, a gente inverteu as coisas. Então, hoje, se posicionar é, quando eu digo, gente, se posicionar não é politicamente, religiosamente aí fora, não, sabe? Política, religião e outras coisas, gosto não se discute, né, como diz o ditado. Estou falando de pessoas que estão entrando na tua mente e estão, porque com os bonzinhos acontece isso. Olha, você deveria fazer isso. E às vezes a gente tem que falar para a pessoa, viu, eu não pedi a sua opinião. Quando eu precisar da sua opinião, eu peço. Ah, nossa, que mal educado, que não sei o quê. Não, você só não é bonzinho e trouxa mais. Quando eu precisar da sua opinião, eu peço, tá ok? Quando a pessoa está se metendo, sabe? Quando a pessoa está falando de alguma coisa, você não pediu a opinião dela, ela está falando, isso aí não vai dar certo. Isso aí não dá em nada. E daí? Ah, e daí que você não me aceita? Antes de pensar se você me aceita ou não, como eu sou, primeiramente eu pergunto, e quem é você para me aceitar? Quem é você para me julgar? Cadê seus exemplos de sucesso? Não, porque se for uma pessoa de muito sucesso, eu realmente vou tirar o chapéu, vou parar para ouvir, né? Porque a pessoa, ela superou todos os obstáculos, venceu tudo, e essa pessoa está se dirigindo a mim. É até interessante, porque geralmente as pessoas de sucesso, elas não têm tempo, né, para ficar se metendo na vida dos outros. Você já percebeu isso? Gente feliz não incomoda ninguém. Compreende? Gente feliz não incomoda ninguém. Então, sinceramente, eu... E assim, eu vou devagarzinho colocando isso para as pessoas à minha volta, hoje. E assim, eu vou devagar vencendo esse lado sombra. Agora, a triste notícia, ou boa, não sei, é que sempre esse lado sombra estará com você. A sensibilidade terá que ser sempre objeto de controle da sua pessoa. Sempre você vai ter que estar de olho nisso e falar, opa, voltei, estou voltando a ser bonzinho, estou voltando a ceder.
sabe? Opa, isso é imaturidade espiritual. Volta pro campo da sua maturidade espiritual. Sabe? Opa, eu tenho que dar espaço. E todos nós estamos juntos aqui com você, no sentido de manifestação dessa força de vontade, dessa egrégora, de agora em diante fazer das coisas do jeito certo, para que a gente não seja o bobo da história, o tonto da história, o idiota, né, que todo mundo ali por trás dá risada, porque justamente é o bonzinho da história. Não, a gente é a pessoa que hoje, opa, não pisa no calo daquela pessoa porque, meu, ela é muito boa, mas se pisar no calo dela, porque é engraçado, né? Porque essas pessoas sempre tiveram na nossa frente. E os bonzinhos são aqueles que o chefe fala assim: ah, eu vou falar com aquela pessoa porque ela não reclama. E o outro reclama, então eu vou pedir para ela fazer hora extra. E é engraçado que aí o bonzinho tá sempre tomando na cabeça. Então, é claro que a gente tem que abordar muito mais sobre esse assunto, né? Falar muito mais sobre isso. Mas acredito que a gente vá conseguindo com o tempo fazer isso aí. Serenidade profunda em seu coração, acredito que a gente tenha atiçado um pouco provocado um pouco esse pensamento, onde a gente possa pensar um pouco mais a fundo e entender esses conceitos básicos que eu falei, né, que ele é do espírito Inácio, tá? Ângelo Inácio Espírito, né? O livro que eu falei aqui, que eu não quero indicar, é justamente porque é um livro mais pesado, tá? De entendimento. E é esse livro aqui, Legião. Aqui, logo no prefácio dessas palavras que eu li para vocês, então eu achei assim relevante porque como não falar dos nossos defeitos sem entender que eles são o lado sombra da nossa vida. Eles são a sombra da nossa existência. Não seja bonzinho. Não seja tonto. Pode ter certeza. Não é esse o segredo da felicidade, sendo bonzinho. Não é o segredo do sucesso. Não estão nas 48 leis do sucesso, naquele livro. Você vai ver. Todos os grandes livros, os grandes autores, quando ele vai falar sobre isso, você vai perceber. Ah, eu só não tinha ouvido falar que era o lado sombra. Então, esse é o segredo. Tá? Sombra e luz. A diferença é que a religião misturou tudo, confundiu. E hoje você agora, nesse vídeo, sabe a realidade. Vou pedir para você deixar um comentário agora. Eu sei a realidade. Eu aprendi a realidade. Eu sei a realidade. Tá bom, eu sei a realidade. Eu vou ficar contente porque eu sei que você que escreveu isso entendeu. E é aquele aluno mais dedicado ao qual eu posso até fazer um vídeo como esse respondendo uma pergunta de um dos meus alunos. Eu sei a realidade. Om Shanti. Muita paz. Eu me torno você.